eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou no copo. Verso de número 22. Respondeu ao meu Senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Aqui Judá intercedendo por Benjamim diante de José. E termina o texto no verso de número 33, com Judá, com a seguinte frase de Judá dizendo a José, o governador: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Verso 34, vamos juntos? Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Amém. Que o Senhor complete a palavra em vossos corações. Podeis se assentar. Você sabe qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, qual a diferença entre remorso e arrependimento? Pergunta aí, veja a resposta, quero ouvir de vocês. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? E aí, qual que é a diferença? Chegaram em algum acordo aí entre a diferença entre remorso e arrependimento? E aí? Qual que é a resposta aí? Qual que é a diferença entre o remorso e o arrependimento? A diferença são iguais. São iguais? Quem acha que é igual, levanta a mão, deixa eu ver, olha aí. Quem acha que é diferente? Então, qual que é a diferença, então, entre remorso e arrependimento? Que mais? Abraão? Que mais? Mais ou menos. Vamos alinhar mais isso aí. Na escola bíblica o professor vai alinhar com você mais isso aí. Pode falar. Lá atrás, Samuel, vai lá. Segura aí. Muito bem, vamos lá. Quem mais? Ia falar, Silas? Muito bem, tem bastante coisas aí, né, respostas um pouco diferentes umas das outras. Mas, enfim, a maior diferença que eu vejo entre remorso e arrependimento, o arrependimento, ele tem um certo remorso, mas ele não é só remorso, né, que é aquele sentimento, o remorso é aquele sentimento, errei. Mas o arrependimento não é apenas o remorso, ele leva à mudança de atitudes. O que vocês falaram são atitudes. O que o remorso não tem é atitude. O arrependimento leva a uma ação, leva a uma atitude, uma mudança, uma transformação. Ela é acompanhada com pedido de perdão, acompanhada com novas atitudes. Então, a grande diferença entre remorso e arrependimento é que o remorso eu sinto somente para mim mesmo. Está voltado apenas para mim. Mas o arrependimento, ele perpassa o meu ego, perpassa a minha existência e alcança o meu exterior. Com atitudes, com ações.
O tema da mensagem dessa manhã é o teste final. Você já fez algum teste? Já foi provado? Para que serve um teste? Você já passou por uma prova? Para que serve a prova? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, para que serve uma prova? Hoje eu estou mais professor do que pastor hoje, hein? Para que serve uma prova? Não vou dar prova para ninguém hoje, tá bom? A prova serve para testar conhecimento. O que mais? Ficar mais forte? O que mais? Quando passamos por uma prova, por um teste, toda vez que nós passamos por uma prova, por um teste, de alguma forma nós saímos dali transformados. Saímos dali diferentes. E espera-se que nós passamos por provas, por testes, e sejamos aprovados, amém? E crescemos, amadurecemos, se tornamos, como a jovem disse, mais fortes. O texto de hoje, veremos o último teste que José faz com seus irmãos, antes de se revelar a ele. Na primeira prova, quando José o acusou de espiões, eles reconheceram que a aflição que estavam enfrentando era por causa do mal que haviam cometido. Gênesis capítulo 42, verso 21, nós vimos isso na semana passada. E disseram uns aos outros, vamos juntos? De fato, nós agora, por causa com o nosso irmão, nós vimos sua aflição quando pedia que disse pena dele, porém, por isso. Então nós vimos na semana passada, aqui se faz, aqui se paga. Muitas vezes você acha que não, mas toda ação ela tem uma. Se você faz o mal e quer colher o bem, é estranho isso, não? Muito difícil isso acontecer. Então nós vimos que eles causaram mal para José, e quando eles foram testados, quando eles foram provados na aflição, eles começaram a examinar a sua vida e viram, refletiram que tinha algo que estava pesando sobre eles, aquele pecado, aquela aflição que eles tinham cometido. Porque o tempo não apaga uma consciência culpada. Não adianta você achar que a passagem do tempo vai apagar a sua consciência culpada. A dor se arrasta. Mesmo depois que todos os familiares cresceram. Não, vai resolver, ele vai crescer, não vai nem lembrar disso. Mas para você que causou aquela dor, para você que causou aquele sofrimento, se você é uma pessoa normal, a consciência culpada vai te levar peso. Mesmo que tenha feito coisas em segredo. Ninguém sabe, mas você sabe. Você sabe aonde está o seu erro, sabe onde está o seu pecado. Mesmo depois de décadas de água poluída passarem sobre a ponte da memória, como diz Números 32, 23, porém, se não fizerem assim, vamos juntos? Eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não dá para se esconder. O pecado, ele recebe um salário. O salário do pecado é a morte. Que morte é esta? Morte natural, mas também é uma morte espiritual. E se você está morto espiritualmente sobre a sua vida, a ira do Senhor permanece. Então, no momento de perseguição, ou melhor, no momento de prova, de provação, no momento na qual você está passando por situações que te causam ansiosidade, te causam dor, te causam perturbação, ei, pare de ficar culpando as outras pessoas.
Talvez elas possam até ser culpadas. Mas será que lá no fundo não tem um requisito de algo que você cometeu? Mesmo porque uma consciência culpada não se apaga com o tempo. Mesmo que o divórcio foi homologado e você vai embora sem justificativa bíblica, apesar que nós estamos vivendo uma cultura de divórcio sem culpa, muitas pessoas acham normal uma expectativa de divórcio hoje em dia. Um rapaz há pouco se divorciara, colocaram uma mensagem na sua rede social sobre a sua separação, e que havia seguido a vida normalmente, como tivesse passado por um parque de diversão, agora está indo para outro parque de diversão, seguindo apenas a cultura que nós estamos vivendo. Esse tipo de comportamento expressa a cultura que vivemos, e que muitas vezes acabam apenas repetindo aquilo que a sociedade, a TV, os seriados, né, ou mesmo até a própria família tenha passado por uma situação parecida, e achar que o divórcio é coisa natural, coisa normal. Vamos casar para ver se dá certo. Se não dá certo, a gente separa mesmo, cada um para o seu canto, vamos continuar amigo. Mas quando você se converte, você sai dessa cultura, debaixo dessa cultura humana, e é introduzido numa cultura do cristianismo, da palavra de Deus. Quem dita o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é normal, não é a sociedade moderna, mas é a palavra de Deus. E quando você se converte, você tem sobre a sua vida novas regras, um novo código de ética. Em Malaquias, capítulo de número 2, verso 15, diz assim a palavra: não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito ele lhe pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Verso de número 16, por quê? Vamos juntos? Porque infiéis. Olha como a NVI traduz o 16. Vamos juntos? Eu odeio o divórcio. Só isso. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Então você está inserido num novo código de ética. Se para o mundo é normal o divórcio em nossa cultura não é mais simplesmente uma opção, é uma expectativa. Sim, nascemos nessa cultura do homem natural, ou como o Tim gosta de falar, o homem velho, a velha natureza, mas agora estamos inseridos, nascemos de novo espiritualmente. Posso ouvir o amém? Nascemos da cultura do cristianismo. O crente, quando casa, não é para ver se vai dar certo o casamento. O crente casa para fazer dar certo. Vamos trabalhando, vamos gerar o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, amor, benignidade, bondade, tudo isso vai sendo trabalhado no casamento, perdoando, se arrependendo, amando, crescendo. Não é para ver se vai dar certo, porque é muito difícil dar certo. São duas pessoas diferentes. São cabeças diferentes, vieram de famílias diferentes, de história de vida diferentes, e agora vão estar inseridos dentro na mesma casa, no mesmo núcleo, construindo a sua própria família. Então vai ter brigas, vai ter discussões, vai ter ajustamentos. Vamos voltar para o texto de hoje. Então, em Gênesis 44, José ordena ao administrador que encha os sacos dos seus irmãos com mantimentos e devolva o dinheiro.
e coloca sua taça de prata no saco de Benjamim. Então, após os irmãos partirem, José manda seus servos persegui-los e acusá-los de roubo. Verso 9. Então eles dizem que morra, e nós ainda seremos escravos. Morra aquele que for achado o copo. Algumas lições espirituais aqui nesse texto. Primeiro, o caráter dos irmãos foi testado. Diante da traição contra José no passado, agora eles demonstram lealdade e união. Se quando lá vem o sonhador, se há 22 anos atrás, lá em Gênesis 37, há 22 anos atrás, eles reunidos tiveram inveja do seu irmão e começaram a brigar por causa do que iriam fazer, discutir sobre o que iriam fazer contra a vida do seu irmão, achando que ele era culpado pelo sentimento que eles estavam vivendo, pela inveja. Agora, 22 anos depois, eles estavam demonstrando lealdade uns com os outros. E nós vimos isso no verso 16. Judá então se levanta e diz: que responderemos ao meu senhor, que falaremos e como justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Alguns comentaristas vão dizer que quando Judá está se referindo a esta iniquidade, ele está se referindo ao que eles fizeram com José. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aqueles cuja mão se achou o copo. Preste atenção, Judá não tentou justificar a si mesmo nem aos outros, nem tentou transferir a culpa para Benjamim. Eles não ficaram culpando seu irmão Benjamim de uma possibilidade de um roubo, para que a culpa não caísse apenas sobre Benjamim, mas todos eles se tornaram leal aos seus irmãos, à sua comunidade. Todos eles se tornaram leal a ponto de se submeter e a pagar o preço que talvez um pudesse ter cometido e não todos os outros. Veja a diferença que as pessoas podem mudar, e eu creio, e é por isso que estamos aqui, porque nós cremos que Jesus transforma. Um homem que tinha sido desleal à sua família, agora estava lutando, estava disposto a reconhecer a sua iniquidade, estava disposto a submeter e pagar um preço que o seu irmão pudesse ter cometido. Talvez nós podemos dizer assim, para nós mesmos: chega de ficar transferindo as nossas culpas, dos nossos problemas, para as outras pessoas. Chega de ficar transferindo a culpa de seus problemas. Sim, alguém pode ter sido responsável, ele não deveria ter te tocado da forma que te tocou, ela deveria ter pagado aquela dívida que não pagou, o seu chefe não cumpriu a palavra, e por isso que hoje você está vivendo na situação que você está. Mas lembre-se, você é responsável pela sua vida e pelaquilo que você vai fazer. Chega de ficar transferindo a culpa, chega de ficar aprisionado, alienado ao outro, ao seu passado, e se torne, cresça, amadureça. Você sabe qual que é a diferença de uma criança para uma pessoa adulta, de uma criança para um homem, de uma criança para uma mulher? Qual que é a diferença de uma criança para um adulto? Qual que é a diferença de uma criança para um homem, para uma mulher? O quê? Qual que é a diferença? Inocência? O que mais? Sem pensar nas consequências. Por que ela não pensa nas consequências? Porque ela não é responsável. E tem muito adulto vivendo como criança, irresponsável,
Homem, vira homem. Deixa de ser criança e deixar a responsabilidade sobre a mãe, sobre a responsabilidade sobre fulano, sobre o vizinho, sobre a vovó, sobre o vovô. Cresça, vira homem, vira mulher. Assuma a responsabilidade, seja homem. A diferença entre uma criança e um adulto é que ele é responsável. Responsável. Judá aqui nos dá uma demonstração que 22 anos de vida ajudou ele a amadurecer e ele dizer: não, a nossa iniquidade, não vamos abandonar o nosso irmão, vamos estar juntos aqui, vamos resolver esse problema, não vamos sair correndo não. A diferença é que a criança não reconhece a sua responsabilidade e abandona a sua família, abandona a sua casa, abandona a sua igreja. Ela não é madura o suficiente para lidar com os problemas, não é madura o suficiente para crescer diante da situação e dizer: vamos resolver juntos, porque nós somos uma comunidade, nós somos irmãos, você não está sozinho não. O homem e uma mulher, eles são responsáveis por sua vida. Então, se você é adulto, seja responsável. Vire homem. Segunda lição. O arrependimento leva à transformação. Judá, que antes participou da venda de José, agora se dispõe a se sacrificar por seu irmão. O maior exemplo de transformação de Judá foi que antes havia sugerido a vender a José, lá em Gênesis 37, verso 26 a 27. Depois você lê. Mas agora ele se oferece para que ser escravo no lugar de Benjamim. Ele estava disposto a sofrer para proteger o seu irmão e poupar seu pai de mais dor. Veja no verso 33 do capítulo 44. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Se no capítulo 37 Judá chorava lágrimas de crocodilo, você sabe o que é lágrimas de crocodilo? Hã? Você sabe por que é lágrimas de crocodilo? Hã? Hã? Fala aí, Abraão. Lágrimas de crocodilo, porque o crocodilo está chorando, mas está sentindo aquele prazer lá no dentro. Se em Gênesis 37 ele chorava lágrimas de crocodilos junto com o seu pai já a certa idade, ele chorando junto com o seu pai, sabendo que o seu pai estava sofrendo por uma ação que ele tinha cometido. Judá tinha vendido o seu irmão, mas estava ali consolando a Israel, a Jacó, pelo mal que ele mesmo tinha cometido. A pergunta que eu faço é: o que levou Judá a mudar em 22 anos? Se há 22 anos atrás ele não estava nem aí pelo seu pai. Há 22 anos atrás ele estava nem ligando, estava chorando junto com seu pai de uma ação que ele tinha cometido, mas mentindo. Mas agora, diante do governador do Egito, estava Judá se preocupando com seu pai. Bem, algumas possibilidades eu pensei. Em Gênesis 38, Judá, ele vai curtir a vida e, conduzido pelo seu amigo, arruma uma esposa que não era filha de Israel. E ele tem três filhos, sendo que os 2 primeiros filhos dele acabam morrendo. E ele passa pela dor de perder um filho, ou melhor, 2 filhos. Sabe o que eu aprendo? É que as experiências da vida nos ajudam
a nos moldar, a amadurecer, a se tornar mais empático com o outro. Se há 22 anos atrás ele não estava nem aí para o seu pai que tinha perdido um filho, agora, 22 anos depois de ter perdido 2 filhos, só a possibilidade de olhar para o seu pai, já idoso, com mais uma perca de um filho, ele se remete à sua própria história, aquilo atravessa a sua história de uma forma tão dolorosa. E aí que eu vou entender o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso número 3. Paulo escreve dizendo assim, bendito, vamos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu aprendo que a maturidade, ela vem muitas vezes juntamente com experiências dolorosas. E é nessas experiências dolorosas que nós experimentamos a graça do Senhor, a consolação do nosso Deus, para que de alguma forma, em algum momento, ei, preste atenção, você que passou por essa dor, por esse sofrimento que você sabe que só você sabe aonde aperta, é muito provável que Deus vai te usar para consolar pessoas que passaram, estão passando pela mesma dor que você. Deus te fez mais empático, Deus te fez mais amoroso, Deus te faz mais bondoso quando passamos por tragédias e por momentos de dor. O arrependimento leva à transformação, e aqui nós vemos um Judá totalmente transformado. E a terceira lição que nós podemos tirar é que Deus usa circunstâncias para revelar o coração. José cria uma situação para ver se seus irmãos realmente mudaram. José queria saber se realmente os seus irmãos mudaram, ou foram os mesmos, ou eram os mesmos irmãos que há 22 anos jogaram ele no buraco. Aqui está o teste final. Quando Deus quer saber o que há no coração do ser humano, Ele permite as provações. Quando Deus quer saber o que está no seu coração, Ele vai permitir a dor, vai permitir o sofrimento, para saber aonde realmente o seu coração está. Porque para onde você correr, para onde você está indo procurar auxílio, ajuda, consolo, vai demonstrar aonde está realmente o seu coração. Se você vai se revoltar contra tudo, contra todos, se você vai se tornar uma pessoa maledicente, maldosa, vingativa, ou se você vai se dobrar diante da potente mão do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo as suas limitações e dizer: Senhor, eis-me aqui, aqui eu entrego o meu coração e a minha vida, essa situação, o Senhor tem poder para transformar. Eu não vou lutar com as armas humanas, mas eu quero confiar em Ti, entregando a minha vida, essa batalha em Suas mãos. Quando Deus quer saber o que está no seu coração, Ele não vai enviar a prosperidade, mas Ele vai permitir a dor, o sofrimento, a provação. É o que Tiago nos escreve no capítulo 1, verso 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivos de toda alegria passardes por várias, verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. E se você está passando por uma prova e não sabe como passar por ela, verso número 5, vamos juntos? Se, porém, e nada, e ser-lhe-á concedido. Se você está passando por um teste, por uma prova, ei, acalme o seu coração e peça:
sabedoria do alto céus, porque Deus não te abandonou nesse momento de dor. Deus é Deus e continua sendo Deus, Ele te ama. Peça a Ele sabedoria para lidar com isso. E a equipe de louvor aqui para a gente ministrar a ceia. Podemos concluir dizendo, se houve erros no passado, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e agirmos de forma diferente. O arrependimento genuíno não apenas nos libera da culpa, mas também nos molda para sermos instrumentos de Deus. Se estiver passando por alguma prova agora, pergunte a Deus se Ele deseja fazer alguma mudança em sua vida. Há algo que você precisa se arrepender? Mateus 4,17, Jesus diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quer viver no reino dos céus? Quer viver com o Senhor? Há um novo reino, há um novo rei, e esse rei se chama Jesus. Ele veio para governar, e Ele promete que aqueles que vão a Ele de maneira nenhuma será lançado fora. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. É uma vida dos céus. Mas para viver essa vida dos céus, não deixe que nada te arraste para o seu passado. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o Senhor Jesus. Ontem eu tive uma conversa evangelística com um jovem chamado Lucas. Eu perguntei para ele, Lucas, se você morresse hoje, você sabe aonde você estaria? E ele disse, pastor, eu preciso me arrepender. E eu perguntei, o que impede você de fazer isso agora? E ele respondeu, tudo tem o seu tempo. E eu disse para ele, nós não sabemos o tempo. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Orei com ele para que o Senhor limpe o seu coração e o ajude a viver esse arrependimento e por meio da fé viver para o louvor do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer o mesmo com você hoje, de orar pela sua vida, para que você limpe o seu coração, se arrependa dos seus pecados e volte a andar com Jesus. Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está vivendo décadas, dias, anos de provação, de dor, a sua consciência sabe que você precisa se arrepender dos seus pecados, e você está tendo dificuldade de largar, de abandonar, de perdoar, de reconhecer o seu erro, eu peço que você feche seus olhos agora. Peço como igreja agora, que você ore, peça a Deus para examinar o seu coração. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e se você é um crente, que não faça isso com o coração sobrecarregado. Peça ao Senhor Jesus para aliviar o seu coração e perdoar você dos seus pecados. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não foi batizado, eu gostaria de desafiar você hoje a tomar uma decisão ao lado de Cristo e dizer, pastor, sim, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero Jesus da minha vida, eu quero ser batizado, sim. Eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão dizendo, pastor, ore por mim. Eu quero tomar essa